Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu vos saúdo nesta manhã de quinta-feira com gloriosa paz do Senhor Jesus, uma manhã abençoada na presença do Senhor. Este é o dia que o Senhor agiu, alegremos-nos, regozijemos por este dia. Eu trago uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Você que se encontra aflito, desanimado, entristecido, o Senhor marcou encontro contigo nesta manhã e Ele vai falar poderosamente ao teu coração. Eu te convido a juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz, melhor dizendo, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Glória seja dada ao nome do Senhor, por esta palavra maravilhosa, por esta palavra edificante, por esta palavra que veio para fortalecer a minha e a tua fé. Você que estava pedindo ao Senhor uma resposta, você que estava dizendo neste dia, nesta manhã, Senhor, fala ao meu coração, preciso ouvir a tua voz. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor fala aqui acerca de Davi. Quando Davi chegou no acampamento onde os seus irmãos se encontravam, Davi havia sido enviado pelo seu pai para ir levar alguns pertences que os irmãos dele precisavam. Os irmãos de Davi haviam se alistado para o exército de Saul para guerrearem, enfim, para destruírem aquele gigante. E diz a palavra do Senhor que quando Davi chegou ali àquele lugar, que Davi se deparou com aquele gigante, com as afrontas que aquele gigante estava direcionando ao exército do Deus vivo. Davi ficou indignado com tamanha afronta, com tamanha audácia. E diz as escrituras que Davi, com ousadia, mesmo sendo pequeno, de baixa estatura, sendo jovem, porque Davi não estava ali devido a ser o menor, Davi não tinha idade, Davi não tinha estatura para se encontrar juntamente com seus irmãos, para estar no meio daquele exército. Ele tinha ido ali até por um tempo, temporariamente. Mas a palavra do Senhor diz que Davi ficou indignado quando ele viu as afrontas do gigante para com o exército do Senhor. E Davi se dispôs a enfrentar aquele gigante. Davi trouxe a lembrança, tornou notório as muitas vezes em que, apacentando as ovelhas do seu pai, ele havia lutado com as feras do campo, que havia se levantado para querer destruir as ovelhas. E Davi lembrou das muitas vezes que ele ali se encontrava. E ele quis dizer com isso que da mesma unção que ele havia recebido para destruir as feras do campo, ele também teria capacitação para fazer de igual modo com aquele gigante. E a palavra do Senhor diz que Davi foi na sua simplicidade. Quando Davi foi enfrentar aquele gigante, ele não foi confiado em si mesmo, até porque o mesmo não tinha aparentemente nenhuma condição física de estar ali, mas ele foi cheio da unção do Senhor, ele foi cheio de fé, de ousadia. Davi não olhou para o problema, Davi creu na presença do Senhor que se encontrava na sua vida. Davi encontrou naquela circunstância uma possibilidade para crescer. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele não olhou para o problema. E eu te pergunto nesta manhã, qual tem sido o gigante da tua vida? Qual tem sido o gigante que tem se levantado para te afrontar? Em qual área da tua vida você tem lidado com o gigante? Em qual área da tua vida você tem sido afrontado? Eu quero te dizer nessa manhã que você venha ser desafiado, não olhar para o tamanho do problema, não olhar para a circunstância, mas que você possa ver nesse problema uma oportunidade de uma possibilidade que venha a ser criada. Porque se Davi não tivesse enfrentado aquele gigante, ele não teria se tornado conhecido. Eu quero dizer que aquilo que era para ser problema na vida de Davi foi uma possibilidade de crescimento na sua vida, na sua história. Se Davi não tivesse ousado a enfrentar aquele gigante, Davi não teria se tornado notório, conhecido, não teria tido sucesso, porque ele aprendeu a olhar de uma forma diferente. Enquanto todos olhavam para o tamanho do gigante, enquanto todos olhavam para as afrontas, Davi viu uma possibilidade
de vencer, porque ele creu que a unção do Senhor estava sobre a sua vida. Eu quero te dizer que quando o Senhor nos capacita para realizar determinadas coisas, nós aprendemos a olhar para a circunstância de uma maneira diferente. Nós não vemos o problema, mas vemos uma solução, uma possibilidade para resolver o problema. Aquilo que é problema para a maioria, aquilo que é problema para todos, para nós é uma possibilidade de crescimento, de sucesso, enfim, de que algo notório, que algo maior venha suceder a partir de um problema criado. Que nós possamos aprender a não olhar para os problemas, porque sabemos que problemas todos têm. Todos nós somos acometidos por algum problema em alguma área específica da nossa vida. Mas eu quero dizer que a diferença está na maneira como nós enxergamos. A diferença está na maneira como nós vemos a situação. Que nós possamos encontrar em todo problema uma possibilidade. Que possamos olhar não para o problema, mas para o propósito do Senhor. Que o Senhor não permite que nada aconteça na nossa vida em vão. Eu quero dizer que nada acontece na tua vida por acaso. Que você possa enxergar além das circunstâncias. Que você possa enxergar o propósito do Senhor. Porque o propósito do Senhor, ele se sobrepõe a tudo e a qualquer circunstância, a toda e qualquer situação. Então Davi, ele tinha visão espiritual. Rabassude cantarabahai. Eu quero dizer que quem tem visão espiritual enxerga as coisas numa ótica diferente. Quem tem visão espiritual enxerga além da circunstância, enxerga além da dor. Quem tem visão espiritual não vê o problema, mas busca uma solução, entendendo que um problema criado é uma oportunidade para gerar crescimento na nossa vida, na nossa história. Eu te desafio a partir de hoje a não olhar mais para as circunstâncias da mesma forma. Eu te desafio a partir de hoje a não olhar para o problema da mesma forma, com o mesmo olhar, mas que você possa encontrar em toda e qualquer circunstância um motivo para sorrir, que você possa extrair grandes lições de aprendizagem a partir das circunstâncias nas quais você tem vivido, das lutas que você tem travado na sua vida diária, que você possa entender que você tem estado aí neste lugar, não é em vão, há um propósito da parte do Senhor. Se o Senhor tem te permitido estar num lugar difícil do qual você não gostaria de estar, é porque Ele quer gerar crescimento na tua vida, é porque Ele quer te ensinar, que você possa se render, que você possa entender que não é em vão a tua estadia aí, há um propósito da parte do Senhor. Você chegou aí com a mentalidade, mas você não vai sair daí com a mesma mentalidade. Você vai sair daí com a mentalidade de vencedor. Você chegou neste ambiente com a mentalidade de derrotado, mas você vai sair daí com a mentalidade de vitorioso, porque o Senhor não te permitiu passar por todo esse processo em vão. Eu quero dizer que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Se fez necessário eles peregrinarem tantos anos para o deserto, para que eles viessem aprender, para que eles viessem sair dali daquele lugar com uma mentalidade diferente. Aquele povo era um povo murmurador, contencioso, eles se vitimavam, enfim, reclamavam, mas em meio a tudo que eles viveram no percurso, no trajeto, eles puderam ter a sua mentalidade, a sua visão ampliada e não enxergar apenas o aqui e agora, mas aprenderem a cultivar um coração agradecido. É muito importante quando nós aprendemos a apreciar, a valorizar, a reconhecer as coisas pequenas. Tudo isso faz a diferença na nossa vida. Quando as pessoas se encontram inconstantes, pessoas que têm muito, mas não são felizes com o pouco que têm, enquanto muitos que se encontram com um pouco, mas que aprendem a apreciar aquilo que têm. Então que eu e você possamos ser essa pessoa, que possamos ser como Davi, que possamos ter visão espiritual para enxergar não problema, mas encontrarmos em cada problema uma possibilidade, uma solução, uma oportunidade de crescimento na nossa vida. Porque é assim que o Senhor nos permite passar pelas situações. Eu quero dizer que o Senhor, Ele não vai entregar o peixe pronto, mas Ele vai entregar algo na nossa mão e Ele vai observar a maneira como nós reagimos, a maneira como nós lidamos. Eu quero te dizer que a maneira como eu e você lidamos com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos vai determinar o nosso futuro, vai determinar os lugares para onde o Senhor irá nos direcionar, que possamos passar pelos testes do Senhor, assim como Davi foi testado ali naquela situação e ele venceu o teste, não olhando para a circunstância, não olhando para o problema, mas encontrando uma possibilidade, uma solução a ser resolvida. Então que assim eu e você venhamos também sermos aprovados em cada teste no qual o Senhor tem nos permitido nos submetermos.
Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Tem sido esta palavra que o Espírito Santo de Deus tem me conduzido a estar ministrando sobre a tua vida. Tenham todos um bom dia. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube. Deixa abaixo desse vídeo o teu comentário. Deixa aí o teu joinha. Vamos juntos compartilhar essa mensagem para que vidas venham ser edificadas pelo poder da palavra. Amém?